Você já sentiu que está num ciclo vicioso? Mete o pecado, se arrepende, pede perdão, promete que nunca mais vai pecar e dias depois volta a pecar de novo? Talvez não seja falta de fé, talvez seja um método que você está usando para poder deixar de pecar. Neste vídeo, eu vou falar e te mostrar que a tua força sozinha, o esforço humano, não ajuda. Passos bíblicos e práticos podem te ajudar e te levar a viver uma vida de paz. Prazer, se você não me conhece, eu sou o pastor Luiz Almeida e nesse canal eu falo sobre o evangelho simples, teologia, Bíblia, de uma forma que você pode entender, colocar em prática e viver a simplicidade do evangelho. Fica comigo até o final, porque eu vou te ensinar coisas simples, não são regras, coisas que você pode colocar na tua vida em prática, porque eu já coloquei na minha vida. E durante anos de clínicas pastorais, de aconselhamento, eu fui orientando as pessoas a fazerem dessa forma e olha, alcançamos resultado. Pode ter certeza que não serão um pragmatismo, regras frias para você cumprir. São coisas que você consegue colocar em prática. E é aqui a mensagem do canal, coisas simples para você praticar. Pode ter certeza. Não tenho dúvida que você sabe que pecou, tem que confessar pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você conhece um montão de versículos, já te ensinaram muita coisa, você já ouviu várias mensagens e nada disso mudou. E eu quero, de uma forma simples, compartilhar com você o que eu tenho certeza que vai dar certo. E uma das coisas que eu aprendi em todos esses anos, que é a primeira coisa que eu quero compartilhar, é que quando nós tentamos vencer o pecado, de forma geral, o erro mais comum que as pessoas cometem é confiar no esforço humano. Existe uma batalha, esforço humano e graça. Quando a gente confia na força do nosso braço, ou seja, nas coisas que nós fazemos, nós não prosperamos. E ver uma coisa, a gente pega o pecado e aí a gente começa a praticar um montão de coisa que nós não temos certeza como vamos fazer. A gente começa ali, vimos, isso aqui funciona, então vou fazer, e daqui a pouco está cometendo pecado. Isso muitas vezes é explicado pela nossa origem, né? Muitos de nós viemos lá da Igreja Católica Apostólica Romana. E o que acontecia? A gente pecava, confessava para o padre, e o que o padre dizia? Reza 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria. E aí a gente fazia aquilo uma penitência, chamada de penitência. E automaticamente entramos num ciclo de se autopunir, de achando que é o esforço que vai ajudar e não ajuda. E vê, você confia que é a leitura da Bíblia, que agora você é evangélico, né? Que é ir na igreja, que é jejuando, é ouvir a palavra do pastor que vai mudar. Aí você se esforça, se esforça, se esforça. Normalmente duram 2 semanas. Depois de 2 semanas, a tentação vai se fortalecendo e você peca. Aí o que acontece? Você fica assim, puxa, mas eu fiz tudo certinho, ou seja, aquele ciclo vicioso e nada deu certo. E aí sabe o que isso gera? Uma falsa expectativa, uma frustração maior e automaticamente você está se afastando do sentido certo, que é a graça de Deus. Confiando no esforço humano e não entendendo que é a graça. Nós não vivemos sobre leis, sobre regras. Nós vivemos e devemos usufruir da graça. Mas como assim, pastor? Como que a gente faz esse negócio? Bom, acabei de falar o erro comum. Agora eu vou falar de uma coisa que você precisa fazer. O primeiro passo é entregar totalmente o controle da tua vida na mão do Senhor. Você precisa reconhecer que você é um pecador. E o pecador, ele deseja o quê? O pecado. A gente não deseja as coisas de Deus. Quando a gente vira essa chave, que a gente entende, rapaz, o pecado me atrai. Realmente eu não vou conseguir, eu estou me esforçando e não vou conseguir. Então, isso eu não posso ficar confiando no esforço humano, eu tenho que confiar na graça. E aí você vai se render ao Senhor e vai dizer, Senhor, eu não consigo, eu me entrego a Ti. Não tem mais saída. De repente, você está aqui nesse vídeo assim, você já tentou de tudo, e essa é a tua última expectativa. Se você entender isso, acabou. Isso me lembra uma história. A história de um homem que se converteu e aí chamou Jesus para sua casa. Aí Jesus
ficou lá num quartinho. Ele botou Jesus no quartinho e ficou lá na sala vendo televisão com o seu cachorro. Aí na primeira noite, bate na porta, ele levanta para atender. E quem era na porta? O diabo. O diabo dá uma coça nele, bateu nele, bate no totó também. Aí ele sai dali, triste, machucado, e abre a porta do quarto e diz: Jesus, o diabo veio na minha porta aqui, eu já me entreguei a vida para o Senhor, já trouxe o Senhor para minha casa, e eu apanhei do diabo. Aí Jesus fala: eu não vi, eu estava aqui no quarto, você me trancou aqui no quarto, não deixou ele para o restante da casa. Ele: tá bom, então tá bom, Jesus, sai do quarto, pode ficar na casa, cozinha, banheiro, sala. Segunda noite, batem na porta. Ele levanta para atender. E quem era? O diabo de novo. Tomou outra coça, apanhou. O Totó também apanhou de novo. E ele sai dali esbravejando. E, Jesus, eu já tirei o senhor do quarto, já te dei liberdade na minha casa. E eu apanhei de novo, Jesus. E o senhor não faz nada. E eu vi o diabo de novo na minha casa, até o Totó apanhou. Aí Jesus falou assim: ele veio na tua casa. A casa é tua. Enquanto a casa é tua, eu não posso fazer nada. É você que atende, é você que faz tudo. Ele: então é assim? Então tá bom. Tá bom, Jesus, aqui está a chave da minha casa. A casa agora não é mais minha, é do Senhor. Terceira noite, batem na porta de novo. Tá. O Totó já fica tremendo, com medo de apanhar de novo. Quando ele levanta para poder atender a porta, Jesus toca no ombro dele e diz assim: você vai aonde? Eu vou abrir a porta. Por que você vai abrir a porta? Porque estão batendo. Não, você não vai abrir a porta. A casa não é mais tua. Quem abre a porta agora sou eu. Jesus abre a porta. Quando o diabo vê que é Jesus que abriu a porta, ele fala: bati na casa errada. Foi engano, saiu correndo. É assim que vai acontecer na tua vida. Quando você entender, você é pecador, você não vai conseguir resistir. Tem que dar a chave da tua vida na mão do Senhor. Diga: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu me rendo aos teus pés. Se renda aos pés do Senhor. Coloque aí no comentário agora desse vídeo e diz assim: eu me rendo aos pés do Senhor. Senhor, toma a chave da minha vida nas tuas mãos. Entregue a tua vida. E isso não vai ser um simples comentário. Isso é uma profissão de fé. A partir de hoje, você não vai mais agir na força do teu poder, mas sim na força do poder do Senhor. Entregue totalmente. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus. Não é isso. É como o cara da história. Jesus estava na casa, mas o controle não era dele ainda. O controle não era do Senhor. O controle era do próprio pecador. Enquanto você achar que você controla a tua vida, você vai sucumbir, meu irmão. Então você precisa se render aos pés do Senhor, reconhecendo que sem Ele você não consegue vencer. Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Agora, tem uma coisa que você pode fazer. Tem coisas nesse processo de vencer o pecado que eu e você que temos que fazer. A primeira coisa, você precisa identificar a raiz, onde está o gatilho do processo da tentação na tua vida. Onde começa todo o processo. Não é ir lá na tentação, não é brincar com a tentação. É parar e pensar. Toda vez que eu peco, começa dessa forma. O pecado, ele não nasce da noite para o dia. É um processo. Ele vai amadurecendo a cada dia. Então você tem que identificar lá a origem. Se o teu pecado é bebida, sabe aquela sexta-feira após a faculdade, após o trabalho, que você senta com os amigos ali, vou sentar ali só para trocar uma ideia, e ali no bar daqui a pouco vem a bebida, e quando você percebe, você está bebendo. Se o teu pecado é pornografia, sabe aquelas páginas do Instagram, do TikTok, aquela dancinha que você fica passando, ali está desencadeando. Então você precisa entender aonde que começa, aonde que está aquela coisa que muitas vezes eu não percebo, mas é um gatilho. Quando a gente vê alguém morto foi atingido por uma arma de fogo, e aí você fala bala perdida, tal, essas coisas, na verdade aquilo é um projétil. Ele saiu da boca de uma arma que foi disparada a partir do acionamento da tecla do gatilho. Então o gatilho é o que desencadeia todo o processo que faz disparar aquela munição, aquela projétil que atinge aquela pessoa. Então nós precisamos parar lá no gatilho. A gente precisa identificar. E como a gente faz isso? Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. O que é a aparência do mal, pastor? É aquilo que vai te seduzindo sem você perceber. Mas você sente que não está legal. Sabe aquela conversa no WhatsApp com aquela amiga
que você está falando coisas que você não pode ficar confessando para qualquer pessoa. Não é. Não é nesse processo aí. Então, alguma coisa está errada. Aquela página que você está entrando na internet, no celular, que ninguém está vendo, esse é a aparência do mal. Ali está começando todo o processo. Ali é o gatilho. E o que que Paulo fala? Abstende-vos. Ou seja, foge, corta, evita. Então, se você passa numa rua e ali ficam os amigos que vai te levar para as coisas erradas, pega outra rua. Pastor, vou andar mais 10 quilômetros, ande 100, ande 1000, mas não vai pecar. Então, você precisa identificar aonde está o gatilho, aonde começa todo o processo da tentação, aonde te leva ao pecado. Então, isso você precisa fazer, tá? Confiando na graça. Não é esforço humano, é identificar e entregar tudo isso, pedindo, Senhor, como diz a oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, é, sabe? Me livra, não me deixe cair em tentação, ou seja, esse processo todo vai sendo assim. Agora, além de identificar a raiz, o gatilho, tem outra coisa que você precisa fazer e vai te ajudar em todo esse processo. Desenvolver disciplinas de proteção. Você precisa desenvolver disciplinas. Não são regras frias, não é esforço humano, mas uma disciplina espiritual. A primeira disciplina espiritual está aqui, gente. Bíblia e oração, devocional diário. Aqui no meu canal está cheio de conteúdo, como desenvolver o devocional, quanto tempo você pode ler a Bíblia, 15 minutos diários vão te ajudar. Um capítulo da Bíblia, marca, como está aqui a minha Bíblia toda marcada. Lê um capítulo, marca, amanhã lê outro capítulo, ora. Essa disciplina do devocional diário, sabe o que vai te ajudar? Vai te dar força. Vai te dar força para você você vai estar alimentado espiritualmente para dizer não, para você conseguir identificar onde é os gatilhos, a aparência do mal você vai começar a perceber com mais facilidade. Então precisa ter esse devocional diário. Lembre-se, não é como você fazia antes. Ai, no esforço, eu vou ler Bíblia todo dia, vou orar e eu vou conseguir. Vai dar em nada. Então é na graça. Vou fazendo, sem se cobrar, sem se acusar. Ai, hoje eu não consegui ler porque eu fui um dia corrido, só cheguei em casa agora e apaguei e dormi. Ai, agora Deus vai me punir. Não, Deus não vai te punir, é graça. Agora, outra parte dessa disciplina de proteção está em Tiago 5,16. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Você precisa ter alguém para confessar o teu pecado. Melhor, confessar a tentação. Já diz o ditado: quem confessa a tentação não confessa o pecado. Sabe aquilo que está te atraindo? Você já identificou o gatilho, você já sabe que aquilo ali aparece do mal, então você tem que ter alguém, um amigo, mas não é um amigo que vive no pecado com você, um amigo que vai te ouvir, não vai colocar teu pecado na primeira página do jornal, também não vai ser um fariseu que vai te condenar, tá vendo aí, ó? Não é fofoqueiro. Então, alguém de confiança, um pastor, um amigo, um líder espiritual, para você confessar o que está te tentando. Não é o pecado. Pratique confessar a tentação. Pratique dizer isso. Quando você confessa a tentação para alguém, você vai dizer assim, ai, poxa, isso aqui tá, eu estou sentindo atraído por aquele homem, por aquela mulher, sabe? Então você confessa, a partir do momento que você confessa, isso perde força. Olha só Provérbios. Provérbio 28:13. Quem cobre as suas transgressões nunca prosperará. O pecado, ele vive de segredo. Ele se fortalece quando ele fica oculto. Pecado oculto, de estimação, pornografia, sabe? Aquilo que a gente faz e a gente fica escondendo das pessoas, a gente não fala para ninguém, ele vai se fortalecendo. E quando a gente encobre, como está o texto, encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Você não vai resolver nunca. Está fadado à derrota. Agora, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Quando a gente confessa uma tentação, aquilo perde força. Aí as coisas daqui a pouco começam a subir. Aquela página sai do ar, aqueles amigos não te procuram mais, aquela amiga, aquele amigo que vinha no WhatsApp deixou de te mandar mensagem, aí tu pensa, poxa, mas eu não fiz nada e começou a mudar, porque você entregou a chave na mão do Senhor, identificou que aquilo é fraqueza tua, então você reconheceu que Ele é o dono da tua vida, você já está lendo Bíblia, orando todo dia, aí o que, que vai acontecer? Você, quando está sendo atraído por algo, você chama um amigo e confessa para ele,
Então, tudo isso está corroborando no mundo espiritual. Deus está agindo sobre a tua vida. E você não vai mais apanhar do diabo. Você não vai mais sucumbir ao pecado. Esse ciclo está sendo quebrado. Quando você perceber, já foi. Irmão, durante muito tempo eu vivi com pecado oculto na minha vida. E à medida que eu me esforçava ali, orava, e olha, podia falar como Paulo, fariseu dos fariseus, o cara espiritual. Vira e mexe, eu sucumbia. Passava meses, às vezes até quase um ano. Mas depois que eu entendi que não é sobre mim, é sobre ele. Depois que eu entendi que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, quando eu entendi que eu tinha que me entregar a ele, identificar o que eu era fraco, reconhecer que eu sou pecador e automaticamente ter uma vida de devocional e também de confessar para pessoas de confiança, o que aconteceu? Eu estou aqui hoje compartilhando com você. Hoje Deus está me abençoando para poder te abençoar. As coisas enfraqueceram na minha vida. Um movimento espiritual de Deus. E isso vai acontecer na tua vida. Se você foi abençoado com essas informações, considere se inscrever nesse canal. Aperta o sininho, porque eu vou produzir mais conteúdos nesse sentido, para poder ajudar pessoas a viverem livres, a viverem em paz. Se você entende que isso vai mudar a tua vida, coloca no comentário aí, não um simples comentário, mas uma profissão de fé. Hoje o ciclo do pecado acabou na minha vida. Digita aí, hoje acabou o pecado na minha vida. Isso não vai ser uma palavra da boca para fora, é uma profissão de fé e realmente vai mudar a tua vida a partir de hoje. Se você ainda não deu like, me ajuda aí, né? Dá um like aí, me colabora aí para poder a gente alcançar outras pessoas. Compartilha também esse vídeo com aquele amigo que te leva para a furada, lá no grupo da família, no trabalho. Ajuda outras pessoas também a serem livres do pecado, a vencerem o pecado também. E tenha certeza, Deus tem muita coisa para a tua vida. E tem mais coisa, tá? Vai aparecer aqui 2 vídeos. Você escolhe um deles. Deus ainda vai continuar falando no teu coração e a gente vai continuar essa conversa lá em alguns segundos para viver o Evangelho simples.